Santo, santo é o Cordeiro de Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Te cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Estamos em um ambiente de adoração, um ambiente de busca da presença do Senhor. Cremos em milagres, cremos que podemos sim invocar o nome do Senhor e Ele se fazer presente em nosso meio. Aleluia! Servimos a um Deus de poder. Você concorda comigo? Pode dizer amém? Glória a Jesus. Abra por favor sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Vou ler a partir do versículo de número 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Antes que você se assente, eu queria que você pudesse orar comigo. Se possível, coloque uma das suas mãos agora sobre o seu coração e diga assim: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Se você está precisando de direção, Deus vai te dar a direção essa noite, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Tu és digno de honra, Tu és digno de glória. Quero te pedir agora em nome de Jesus, Senhor, venha agir de maneira especial. A honra, a glória, ela é sempre Tua, Senhor. Tu és Deus, Tu és aquele que faz, Tu faz milagres. Tu és Deus de maravilhas. Senhor, fala através da Tua palavra e que possamos sim entender e sair daqui, Senhor, diferentes, porque ouvimos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Tome assento, por favor. Glória ao nome de Jesus. Era um culto de domingo. Paulo estava ali, ia levar a palavra. Era aquele que estava com a responsabilidade de levar a palavra e ainda ministrar a ceia. Talvez um dos primeiros cultos aos domingos, assim como estamos aqui. A Bíblia não diz a hora que começou aquele culto, mas diz que foi um culto longo. Eu peguei esse versículo, joguei no IA e pedi para ele criar uma imagem para mim. E aí, quando olhamos assim, até achamos que, olha, ficou bom, né? Embora deu um trabalhão muito grande. Porque primeiro, quando eu pedi a IA para fazer, ela fez um quartinho muito pequeno e um monte de gente amontoada. Eu falei assim, não. Eu queria algo maior, um salão maior. E aí ela fez o salão. Eu falei assim, agora falta só a janela. Está esquecendo, está no versículo, tem janela. E aí eu achei interessante que ela me respondeu: olha, você tem toda a razão, me desculpe, eu errei. Eu falei, estamos indo num caminho bom. E aí ela colocou o quarto maior, fez a janela, fez o salão. Só que quando eu te olhava pela janela, dava para ver que estava no térreo. Aí eu chamei a atenção e falei assim, olha, o versículo diz que é no terceiro andar. E novamente ela me respondeu:
você está coberto de razão. Eu errei novamente, mas vou consertar. E aí, aconteceu que depois disso, você até fica aliviado, porque pensa assim, agora vai vir uma coisa boa. Ela repetia a imagem, e me entregava a mesma imagem. Aquilo foi me invocando, porque eu falei assim, está me fazendo de bobo, está me dizendo que ela errou tudo, mas me entregando. Irmão, me entregou várias vezes a mesma imagem, e eu comecei a mudar palavras para ver se ela poderia me entender, e nada. Até que chegou nesse ponto. Conseguiu colocar, aparece um pouquinho que está no terceiro, que está no alto. Embora eu acho que o Eutico não era tão assim, eu acho que ele era um pouco mais jovem. Eu acho que Paulo era um pouco mais velho. Mas, cansado, e já era bem tarde, eu falei assim, não, chega. Não quero mais falar contigo. Fui lá, desliguei, tá bom essa imagem, pronto. Eu fui me deitar. E aí você pode estar perguntando, o que IA tem a ver com a mensagem? O que isso tem a ver? E aí quando eu fui me deitar, eu fiquei pensando, não é que somos assim também? Exatamente. Deus chega para nós e mostra o caminho, olha, esse é o caminho. Essa é a maneira de fazer. E aí tomamos outros caminhos. E aí tomamos outras atitudes. E aí vem o Espírito Santo e nos alerta e diz, olha, você está errando, você está fora do caminho, você precisa voltar. E o que dissemos? Oh, errei. Me perdoa, Senhor. E eu fiquei pensando, eu perdi a paciência com o Iá, eu confesso. Eu perdi a paciência, eu não queria mais, não queria nem mais papo com ela, porque eu estava me sentindo enganado. Mas Deus é de uma diferença absurda. Porque erramos, e muitas vezes erramos na mesma coisa em que há pouco tempo atrás tínhamos dito que reconhecemos o nosso erro e que não vamos errar mais. Só que Deus é diferente. Paciência ilimitada, amor grandioso. E Ele chega e diz, olha, não tem problema, eu te tomo pela tua mão e te digo, não temas, aleluia. E eu fiquei tão feliz, eu estava ali naquele meio cansado e querendo dormir, e o pensamento não saía, e eu fiquei até alegre sobre a maneira de como Deus fala. E eu fico pensando, talvez foi mais ou menos por aí a mensagem que Paulo estava levando àquele povo, dizendo, olha, há perseguições, olha, tem problemas, mas não temas, o Senhor é contigo, Deus é capaz de te trazer livramentos, aleluia. E é tão bom quando podemos crer em um Deus que age dessa maneira. Um Deus tão tremendo, um Deus tão amoroso, um Deus que não desiste de mim, aleluia, um Deus que não desiste de você, te abençoa, continua te abençoando, mesmo quando reconhecemos e quando praticamos a mesma coisa. Paulo continuou a pregar, e acredito que estava um ambiente bom, e só que no meio do culto, eu não sei se era bem o meio, mas diz a palavra do Senhor que por volta da meia-noite, Eutico cai da janela, se esborrachou lá embaixo. Que situação! Qual a lição que podemos tirar dessa situação? Um culto, onde um culto havia bênçãos, e quem estava falando ali não era qualquer um, quem estava trazendo a mensagem ali era Paulo. Paulo, um homem de conteúdo, um homem de experiências. E ele estava ali mostrando o valor que é servir ao Senhor e confiar no Senhor. Eu creio assim. E eu que estava ali para atrapalhar. Vamos falar a verdade. Tirar a atenção. Eutico tomou o caminho errado. Ele estava na janela. Qual a lição que podemos tirar disso? Primeira lição. Janela é um lugar que oferece muitas distrações.
E precisamos ter o cuidado com isso. Ficar na janela é ter o coração distraído. Irmãos, e se é alguém que Deus não quer, é uma pessoa distraída. Aliás, até sei quem é que me quer distraído. É o diabo. Ele me quer sempre, de preferência, distraído. Porque distraído, eu deixo de observar algumas coisas importantes. Distraído, eu não sinto vontade de ler Bíblia, porque eu estou distraído. O tempo vai passando e eu não sinto a vontade de ler. Distraído, eu não consigo tempo para orar. Coisas tão importante, e cada vez que vamos crescendo no conhecimento de Deus, e cada vez que vamos nos aprofundando em o que é ser crente, o que é realmente servir a Deus, e aí entendemos que Bíblia e oração precisa fazer parte da vida do cristão. E distraído, eu não faço nada disso. Eu estou distraído. Assim como o Eutico estava distraído. Qual a segunda lição que podemos tirar dessa situação? Janela é um lugar de divisão. É um lugar que faz você ficar dividido. Você uma hora está olhando para a janela, outra hora você está olhando para o culto ou para as coisas que estão acontecendo. Alguém poderia até dizer assim: olha, mas o Eutico era jovem, pelo menos estava na igreja, mas estava dividido. Quem sabe uma hora prestava atenção naquilo que o pregador dizia, naquilo que Paulo falava, e outra hora olhava para fora, para ver como é que estavam as coisas na rua. E aí perdia realmente a atenção, porque ele estava distraído. Por quê? Porque estava dividido. E aí aprendemos que crente não pode ficar dividido. Crente dividido é crente que vai esfriando, perde a chama, vai apagando. E muitas vezes não se percebe porque ele está na janela e acha que aquilo pode ser uma coisa normal. Em apreciar o que está se passando lá fora, apreciar o que está acontecendo lá no mundo, e perdendo a atenção daquilo que Deus tem para a minha vida. E isso tudo por quê? Porque se encontra na janela. Quantas vezes não se percebe o crente, ou eu não percebo que estou esfriando. Eu já acho normal estar na igreja e não dizer um glória a Deus. Eu já acho normal até inculpar o pregador que é o culpado porque eu não dei um glória a Deus. Eu acho até que todas as pessoas são culpadas menos eu. É o esfriamento. Eu vou perdendo aquele fôlego de dizer um glória a Deus, aleluia. De poder glorificar o nome do Senhor, de simplesmente começar a chorar em uma hora mas agora não é hora de chorar, mas você começar a pensar nas coisas de Deus e saber como Deus é bom, aleluia. Bom para comigo, aleluia. E isso dá vontade de chorar, porque a gente lembra o quão pecador eu sou, aleluia. E aí eu me lembro da Iá, quantas vezes Deus diz: olha, segue esse caminho, e eu digo que vou seguir, e eu repito a mesma imagem, o mesmo pecado, o mesmo erro. Quem sabe passa, e aí vem o Espírito Santo. Não é por aí. É o esfriamento. Eu não vou percebendo, é o esfriamento, eu estou me afastando. Dividido, eu não consigo obedecer a Jesus. Você já notou isso? Porque se eu estou distraído, se eu estou dividido, eu estou preocupado com outras coisas. E quando olhamos para a palavra de Deus é tão clara sobre
a necessidade é uma responsabilidade que Deus coloca sobre mim. É uma responsabilidade que Deus coloca sobre os servos dele, as servas do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É esse trabalho que está sendo feito. Você viu aqui o irmão Flávio aqui falando sobre capelania. É exatamente, é esse trabalho. Se for pensar direitinho, irmão, quem é que gosta de estar muitas vezes num hospital, num pronto-socorro, onde muitas vezes é fedido? Mas o ID de Jesus é importante. Eu preciso estar ali, porque isso é fazer a vontade de Deus. Olha a importância de não haver o esfriamento. Eu procurar não estar dividido. Eu não posso ficar dividido entre igreja e janela, entre servir ao Senhor e olhar o que está acontecendo lá fora. Eu preciso ter atenção, porque senão, irmãos, vai acontecer como Eutico. Eutico estava dividido e não percebeu, e acabou, não viu que o sono estava chegando e não fez nada. Se trazermos para os nossos dias, o sono espiritual. Eu estou dormindo como cristão e achando que vai tudo bem. Terceira lição que podemos tirar dessa passagem: janela é um lugar de quedas perigosas. Muitas vezes brincamos com perigo, não é verdade? Brincamos com a situação daquilo que está acontecendo. Eu fico imaginando aquele culto, sempre que eu vou preparar a mensagem, e depois que eu vi essa imagem e fiquei olhando, eu creio que mais ou menos era isso mesmo. As pessoas estavam todas atentas, estavam se deliciando ali com o que Paulo estava dizendo. Eu que estava olhando para fora. No mesmo ambiente onde pessoas estavam sendo abençoadas, Eutico não estava prestando muita atenção. O sono estava chegando, a rua estava lá, acontecendo alguma coisa, e ele não estava tentando, que precisava realmente ter o cuidado, porque, irmãos, se eu estou com um sono, e o sono ele não vem de uma vez, ele começa a dar aquelas pescadas, né, que você vai ali, ele teria que ter atenção e falar: deixa eu sair da janela, porque senão eu vou cair da janela. Mas não, se brinca. Olha, eu estou na janela, as coisas estão tão belas que estão acontecendo lá fora, olha lá, aquilo lá é tão bom. E aí ficamos ali, e muitas vezes olho para a igreja: ah não, mas eu tenho que ver aqui, mas ao mesmo tempo eu não quero perder o que está passando na janela. Eu preciso parar de estar dividido, eu preciso parar de estar atraído, eu preciso estar atento realmente, porque é lugar de quedas perigosas. Pensa comigo, Eutico caiu da janela e morreu. Pensa se não for o milagre que aconteceu ali. Eutico tinha encerrado os seus dias, porque ele tinha morrido e acabou. Por misericórdia, Paulo estava ali e foi usado por Deus para ressuscitar a Eutico. Olha o perigo que é ficar em uma janela. Quantos estão na janela e acham que tem nada a ver, pastor? É o danado, tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Foi pensando assim que o rei Davi um dia resolveu olhar pela janela. E ele viu uma mulher se banhando e talvez pensou: não tem nada a ver, eu sou o rei, não tem problema algum.
E ali ele simplesmente cometeu adultério. Foi aquele que cometeu um assassinato. E tudo começou por um olhar, por uma janela. Eu fiquei pensando, se Davi não tivesse tomado aquela atitude. Irmãos, a guerra que aconteceu dentro da sua casa, na sua vida mesmo, tudo porque ele resolveu dar uma olhadinha na janela, tudo porque ele resolveu, não estava fazendo nada. E qual o problema de eu poder chegar numa janela e olhar o que está acontecendo lá fora? Eu preciso ter atenção, porque é exatamente aí. Lembra o que eu falei lá atrás? Quem gosta de me ver distraído é o meu inimigo, é o diabo. Eu distraído não percebo, e aí sempre digo, olha, não tem nada a ver. A família de Davi foi praticamente destruída. Era irmão contra irmão, contra irmã. Era uma situação, Davi teve de sair fugido, porque os próprios filhos estavam querendo matá-lo. Que complicação! E tudo começou quando? Quando Davi resolveu olhar por uma varanda, por uma janela. Olha a importância que é eu estar atento às palavras de Jesus. Eu não posso estar a olhar o mundo, a apreciar, porque, irmãos, as janelas, elas são atraentes. Davi só caiu porque o que estava do outro lado da janela era atraente, fazia bem aos olhos. As janelas, elas são atraentes. O mundo virtual está aí para escancarar suas janelas sedutoras. Não é verdade? O mundo virtual está aí. Nada contra. Eu até acho que a igreja ela precisa estar na internet, a igreja ela precisa estar no Instagram, a igreja precisa estar no Facebook, no YouTube, a igreja precisa estar no Twitter, a igreja precisa estar no TikTok, a igreja precisa estar em tudo isso. Sabe por quê, irmãos? Porque precisa pegar as pessoas lá fora e falar do Evangelho, e falar do amor de Deus, e dizer, olha, existe sim salvação para a tua vida, aleluia. E é por esse meio tão importante. Mas eu, como crente, não. Eu tenho que ter cuidado. São janelas sedutoras. E eu preciso ter o cuidado ali. Outro dia um servo de Deus me mandou um link. Me mandou com boas intenções. Irmão, só que quando se clica no link, aí se tem uma mensagem bíblica maravilhosa. Eu falei assim, olha que mensagem bonita. Só que o negócio mudava automático. E quando mudou para uma pornografia. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Será que isso é um ambiente para servo, para serva de Deus? Então precisamos ter o cuidado, porque são janelas que estão tomando tempo, são janelas que as pessoas estão perdendo tempo estão distraídos e perdendo tempo. E quantos estão perdendo a sua vida, perdendo a sua família, tudo por causa destas janelas sedutoras. E eu preciso tomar uma atitude como servo de Deus. Eu preciso tomar uma atitude de procurar evitar. Para assim, não, chega. Eu vou fechar essa janela. Não, chega, eu não quero mais dessa janela. Porque senão não adianta. É uma guerra desigual, irmãos. O lado da janela, se eu não tomar cuidado, sempre vai ganhar. Porque a minha carne, o meu querer, é isso que ela quer. E para que a minha carne, o meu querer não possa sobrepor a minha vontade, o meu espírito precisa estar forte. Eu preciso estar em plena comunhão com o Senhor, senão eu vou perder. Eu preciso realmente
buscar estar longe desta janela. E aí eu coloquei aqui, olha, tem bênçãos fora da janela. E eu preciso entender isso. Existe bênção fora da janela, aleluia. Eu posso ser abençoado fora da janela. O quanto que Eutico poderia ter ganho, pensa comigo, se na hora que ele percebeu o sono e ele saísse, fosse sentar lá no meio, fosse sentar lá junto com os outros. O quanto que ele poderia ganhar, ia desfrutar da palavra de Deus, ia ser abençoado por aquela palavra, porque a palavra de Deus, ela é abençoadora, aleluia. Não tem aquele que ouve a sua palavra e não seja abençoado por ela, aleluia, glória ao nome de Jesus. Eutico perdeu tempo e perdeu a sua família. E perdeu a sua vida. Sim, teve oportunidade, porque o Deus que servimos, Ele é tremendo. Ele sempre dá mais uma oportunidade. Ele deu para mim, aleluia. Sabe, enquanto eu estava preparando essa mensagem, estava falando algo tremendo comigo. Eu falei assim, oh Jesus, o quanto que eu preciso a cada dia ir fechando as janelas em nome de Jesus, aleluia. O quanto eu preciso a cada dia estar me aprofundando mais em Ti, para que eu não sinta vontade de olhar na janela, aleluia. Muitas vezes achamos que eu já vou à igreja. Na igreja já está bom. E alguns são mais atrevidos, né? Ainda diz assim, eu já estou quebrando o galho de Deus, eu vou uma vez por semana. A necessidade de entender sobre, eu preciso me aprofundar mais em Deus. Se é que eu quero vencer. Não basta estar na igreja, é necessário sair da janela. E eu preciso escolher. Eu preciso escolher, porque a palavra do Senhor diz que luz não combina com trevas. E eu preciso escolher hoje Jesus, servir a Jesus, andar com Jesus, fazer a vontade de Jesus, procurar realmente entender a vontade de Deus para a minha vida. Sabe, irmãos, eu aprendi que enquanto estou na janela, eu não percebo o plano que Deus tem para a minha vida. Ei, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E isso não é jargão de pregador, não, irmão, nem pregador sou. Isso é a certeza da palavra do Senhor, aleluia. Sabe, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez o universo, o Deus que me formou, aleluia, o Deus maravilhoso que criou tudo que existe, Ele planejou, Ele formatou um plano para a sua vida. Esse Deus que não erra, é o mesmo que diz assim, olha, eu te ajudo. Você vai vencer, aleluia. Sabe por quê? Porque eu estou contigo, aleluia. Sabe, o importante é, quando eu estava reclamando da IA, eu não tinha muito o que fazer, eu só tinha que dar algumas informações para que ela montasse. Com Deus é diferente. Ele diz, esse é o caminho, mas fica tranquilo, eu vou estar contigo, aleluia. Olha, melhor ainda, eu vou te fazer vencer, aleluia. Essa é a diferença. Ele não me abandona, Ele está comigo, Ele estende a sua mão, Ele abençoa, aleluia. Mas para isso, preciso estar fora da janela. Na janela não tem bênçãos, não. Enquanto estou na janela, eu não percebo a ação de Deus. Sabe qual é uma das minhas orações constantes? Senhor, me dá discernimento, para que eu possa tomar atitudes, mas sempre direcionado por Ti.
Porque precisamos disso. E se eu estiver na janela, não adianta, não tem discernimento, não tem orientação. Porque eu preciso estar no caminho. E o caminho é Jesus, aleluia. Jesus na sua palavra diz: tenho planos de fazê-los prosperar. Esse é o plano de Deus para a minha vida. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Aleluia. E não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança. Planos de lhe dar um futuro. Quantos hoje estão sem esperança? Ah, pastor, sem esperança. Estão preocupados talvez que, olha o Brasil para onde está indo, olha a situação do mundo, olha a situação de Brasília, olha como as coisas estão acontecendo, e muitas vezes perdem a esperança. O Deus Todo-Poderoso está dizendo: ei, Ele continua sendo Deus, aleluia. Ele não perdeu o controle, aleluia. Tudo se encontra em suas mãos, aleluia. Não se preocupe, aleluia. Ele sabe o que está fazendo. Ele é perfeito, aleluia. As coisas vão acontecer porque Ele está no controle, aleluia. Ei, fique despreocupado, fique despreocupada. Só confia no Senhor. Ele toma o nosso país em tuas mãos. Temos orado, temos entregado o nosso país nas mãos do Senhor. E cremos sim na ação de Deus. Calma, Ele vai agir, Ele não chega atrasado, aleluia. Ele sabe a hora de fazer, aleluia. Só confia no Senhor, aleluia. Eu preciso continuar confiando. É Ele que diz: eu sou aquele que te dá esperança. Eu sou aquele que tem um futuro para ti, aleluia. Será que eu não estou esquecendo o porquê da minha caminhada? Eu preciso entender que as coisas podem estar acontecendo muitas vezes lá fora e fora do controle. Mas quando eu estou com a minha visão voltada para o Senhor, não há desespero. Porque eu estou olhando para aquele que tudo pode. Eu estou olhando para aquele que tem o controle da minha vida, da sua vida, nas mãos dEle, aleluia. E Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é Deus de milagres, aleluia. Não se esqueça do Deus de milagres, o Deus que realiza maravilhas. Eu não posso deixar de cumprir a sua vontade. O que eu não posso é deixar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Quer ser abençoado? Quer prosperar no seu dia a dia? Em nome de Jesus, pare de flertar com a morte. E o que é flertar com a morte? É quando eu me encontro na janela. É um flerte que eu fico ali dividido. E eu preciso parar com isso. Eu preciso fechar essa janela, eu preciso, se possível, lacrar essa janela. E em nome de Jesus, não mais olhar para ela. E em nome de Jesus, eu vou ser abençoado, porque tem bênção para aquele que larga a janela. Aleluia. Não perca Jesus de vista. Irmãos, nós estamos caminhando para o céu. É claro que ninguém quer ficar aqui a sofrer, é claro. Quer ter uma vida próspera, uma vida abençoada. Amém, a palavra de Deus nos garante isso também. Mas eu não posso esquecer que o meu objetivo central é chegar no céu. Ei,
Eu estou caminhando para o céu, aleluia. E eu não posso me perder, eu não posso perder esse céu tão grande, esse céu tão maravilhoso, por causa de uma janela, por causa de um momento, não. Deus tem um céu para mim, aleluia. E eu preciso estar atento para que eu não venha perder esse céu, eu não venha caminhar tanto e acabar morrendo na praia, não. Eu preciso caminhar, continuar com Jesus, dizendo: Senhor, eu vou vencer em nome de Jesus, aleluia. Senhor, eu vou continuar a minha caminhada firme ao teu lado, aleluia, porque eu sei em quem tenho crido, aleluia. Ele é poderoso, aleluia. Ele faz milagres. Em nome de Jesus. Que a minha visão não seja como o Eutico. Você prestou atenção que de vez em quando está mudando a imagem? Uma hora o Eutico está olhando para fora, outra hora o Eutico está olhando para dentro. Que eu não faça como o Eutico. Não, que o meu olhar seja sempre um olhar para dentro, um olhar para Cristo, um olhar para Jesus, para que eu possa não me perder durante o caminho. E não se perder durante o caminho é eu estar... Irmãos, eu tenho aprendido nesses anos de crente, quanto mais envolvido, mais próximo de Cristo. Muitas vezes tem, olha, tem que preparar mensagem, olha, tem que preparar estudo, e quanto mais você está ali, você para e fala: oh, que bom, eu estou envolvido com Jesus. E quando estamos envolvidos com Jesus, não temos tempo para pecar, porque estamos envolvidos com Ele. Eu preciso me envolver. Em nome de Jesus, se envolva. Se habilite, se apresente aos pastores, ao pastor Marcelo, se apresente onde eu posso fazer alguma coisa, onde eu posso trabalhar. Se você canta bem, tem espaço para você no ministério de louvor. Se você sabe tocar, tem espaço para você na orquestra. Se você não sabe cantar nem tocar, olha, tem aula de música. Tem como, mas não é o meu dom. Olha, tem tantas outras coisas, tem a capelania. Um serviço tão importante que o irmão Flaus, pastor Neves, estão aí à frente e fazem um trabalho tão lindo. E a gente vê o quanto que é necessário estar ali, estar envolvido. Ah, pastor, mas eu não gosto de hospital. Olha, tem um PGR, pastor Laci está à frente. Olha, tem ali o PGR. O PGR é visitas, é levar a palavra. É tão bom. Pastor Laci, outro dia a gente estava indo para o PGR e ele disse para mim: olha, sabe o que é que eu tenho prestado atenção? Eu perguntei: o quê? Eu tenho crescido. Eu falei: olha, eu também. A gente cresce, mas você não está indo para ajudar outros, não. Mas enquanto você está indo para levar a palavra para outros, Deus fala com você, aleluia. E é tão bom. Ah, então olha, tem visitas, tem capelania, tem o trabalho aqui, tem mídia, tem som, tem tantas outras coisas, tem o trabalho administrativo da igreja. Eu preciso me envolver com o Senhor para que eu não esteja na janela. Janela é lugar de queda perigosa. Janela é lugar de distração. Janela é lugar de perigo. É lugar onde as pessoas ficam divididas. Em nome de Jesus. Para finalizar, amar a Deus é sair da janela e ser obediente ao seu chamado. Curve a sua cabeça agora, por favor. Você tem um chamado. Eu tenho certeza disso. Porque do momento que você aceitou Jesus como seu Salvador, Deus não chama ninguém para ficar à toa. Você tem um chamado. E Deus quer
realizar esse chamado, realizar esse plano na sua vida. Em nome de Jesus. Comece a falar com Deus agora. Fala: Senhor, realiza o teu chamado em mim, Senhor. Realiza o teu chamado em mim, ó Deus. Sabe, é uma coisa horrível quando estamos sem fazer nada. Precisamos nos envolver. E não tem coisa melhor do que se envolver na obra do Senhor. Sabe uma coisa que eu achei tão lindo? A mocidade ontem estava aqui reunida, me chamaram, eu estive aqui com eles. A equipe de louvor da mocidade, cantando tão bonito. Os jovens falando com tanta segurança. Eu fiquei sentadinho ali ouvindo, e os jovens falando com tanta segurança. O tema ontem foi amor, amor a Deus, amor a Jesus Cristo. Poxa, eu fiquei tão feliz. Falei: Senhor Jesus, são jovens, estão dando o melhor deles para ti adorar. Estão envolvidos, estão na tua casa, aleluia. Não estavam na janela, estavam até bem longe, estavam todos reunidos bem aqui, bem longe da janela. É tão bom quando podemos nos envolver nas coisas de Deus. Se coloque de pé, por favor. Eu já vou encerrar. Eu não sei se há pessoas aqui que ainda não receberam Jesus como seu Salvador. Pessoas que foram convidadas por outros. Eu queria que a igreja, por favor, estivesse em oração agora. Pessoas que talvez foram convidadas, ainda não tomaram essa decisão de receber Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Há uma pessoa que queira receber a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? De poder tomar a decisão e falar: Senhor, eu reconheço que tinha janelas abertas, mas em nome de Jesus, eu agora quero me decidir por Ti, ó Deus. Há uma pessoa que queira se decidir, que queira voltar para Jesus, que sentiu de Deus: eu preciso voltar, eu preciso não perder a minha salvação, ter sim os meus pecados perdoados. Há uma pessoa? Levante uma das suas mãos assim. Queremos orar por você. Queremos pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. E pedir para que Deus venha agir de maneira especial e grandiosa na tua vida. Não fique envergonhado, não. É um momento especial, onde Deus vai mudar a sua vida, aleluia. Assim como Ele mudou a minha, assim como Ele mudou a de tantos que estão aqui, aleluia. Deus quer mudar a sua vida. Há uma pessoa? Aleluia. Há uma pessoa para se decidir por Jesus nesse momento? Aleluia, glória a Jesus. Pai querido, Pai santo, aqui está a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, continue a agir, continue a falar, ó Pai, na vida de cada um de nós. Precisamos sim, a cada dia, Senhor, estarmos mais próximos de Ti. A cada dia, Senhor, fechar as janelas que têm atrapalhado, muitas das vezes, Senhor, a nossa comunhão contigo. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus. Amém.